Então vamos lá. Os meninos estão de férias, as mães muitas vezes não estão, os pais não estão, né, Fred? E aí tem um É, desencontro, né, nessa questão, e os meninos de férias, eles querem passear, querem se divertir, né? A escola fala, você vai tirar férias, você vai poder viajar, você vai poder fazer um monte de coisa legal, né? E aí, de repente, papai e mamãe estão trabalhando dentro de casa, entra em desespero, o que a gente vai fazer, né? Como fazer, então, é, nas férias? E o que pode, como que a gente pode aproveitar as férias? acho que é super legal, né, que as escolas mandam. Aproveite bastante as férias com o papai e com a mamãe, que é uma excelente sugestão a propósito, mas como que a gente consegue colocá-la em prática é o nosso debate. Hoje eu estou aqui, viu, doutora Liu, de laranja, né, já aqui em clima de férias. É, seu microfone tem que chegar para frente para não raspar na blusa. Eu vou tirar o microfone mais Não uma tira, vez, então, já tirei o não tira, microfone. não. Não tira, não, que E fica melhor com aí, o microfone. então vamos lá, já tirei, já está tudo bem. Aí assim, ó, eu quero começar contando uma história hoje, gostaria da participação de todos para fazerem perguntas, para fazer seus relatos, afinal de contas, a coisa mais importante é essa nossa interação. Quando eu era pequeno, criança, não sou muito alto, eu lembro que na época da escola eu ficava o tempo inteiro esperando chegar as férias. E eu me recordo muito bem, claro, de momentos extraordinários nas minhas férias, memórias afetivas, de momentos importantes, né? Brincar com os amigos, aqueles amores de verão, estar com a família, coisas bem interessantes. Mas eu também me lembro de algumas férias que, passado 2, 3, 4 dias, eu já não aguentava mais e queria muito que voltasse. E eu acho que tem alguma coisa a ver com a atenção positiva que a gente pretende receber nesse período, bem como a experimentação de novidades, né? Então, eu queria saber por que acontece isso com o cérebro, doutora Liu, né? Para a gente começar aqui a nossa live. Por que a gente se lembra de algumas férias com muita satisfação e outras, nossa, férias? Que negócio tedioso. É. Na verdade, primeiro eu queria falar assim, do período da escola, parece que os meninos se programam para dar conta até aquele dia ali que está próximo das férias, né? Então vai chegando no final do semestre agora, tanto em junho quanto em novembro, dezembro, os meninos vão ficando muito cansados. Parece que automaticamente os meninos começam a cair o desempenho, ficar mais agitados, precisando de férias mesmo. Férias é um período de mudar de atividade, não necessariamente é de fazer um mega passeio, uma mega viagem, até porque a maioria da população brasileira nem tem essa condição, né? Mas a questão é mudar de atividade, quebrar um pouco a rotina, parar de ter que acordar todos os dias e, né, organizar rapidinho para poder ir para a escola. Então, é legal isso que o Fred falou, porque muitas vezes isso parte da expectativa que é criada. Então, nivelar uma expectativa real com a criança e com o adolescente, que férias vai ser um período onde ele vai poder ficar mais em casa, vai poder brincar mais com seus brinquedos, vai ter mais ócio criativo, momentos que ele vai ficar à toa para fazer alguma coisa legal, para trabalhar a criatividade, não é? Então, assim, que a rotina vai modificar, mas não necessariamente, então, a gente vai ter, né, assim, mega eventos. O problema é que a geração atual, ela está sendo treinada, porque os meninos são nativos digitais, a ter prazer muito rápido, a ter prazeres muito elevados. Principalmente os meninos que têm acesso a YouTube, a redes sociais. Então, eles começam a achar que, né, o outro está lá naquele beach park maravilhoso, lá, escorregando, e eu estou aqui, coitado de mim. Então, é por isso, né, Fred, que tem hora que a gente lembra de férias. Eu lembro, gente, férias em janeiro, Belo Horizonte só chovia, eu ficava lá na janela olhando a chuva cair, dia seguinte, falava, meu Deus, que dia que vai acabar essa chuva para eu poder brincar ali na rua com os meus colegas, porque a gente não podia nem brincar na rua. E eu morava em apartamento, né? Mas já tiveram outras férias, que aí eu ia para Divinópolis, brincava, e a gente fazia excursões, né, lá no matinho lá, na montanha, entendeu? E aí era muito legal.
Então, também, coisas simples podem se tornar grandes experiências. Eu acho que o desafio é esse. Até uma volta no quarteirão. Semana passada eu estava voltando com a Liz e a gente fez uma expedição noutra galáxia enquanto a gente estava andando os quarteirões, sabe? Então, a gente transformar ali essa rotina do dia a dia em algo mais interessante, né, Fred? Ótimo, ótima explicação, doutora Lil. Não necessariamente nós precisamos fazer coisas incríveis, coisas caras, para que elas sejam incríveis, né? Muito vai da criatividade dos adultos que acompanham crianças e adolescentes nesse período de férias escolares. Também é importante lembrar que caso a gente não tenha essa possibilidade e desejosos de dar atenção positiva ou experiências novas, né? Experimentação de novos estímulos, a gente lembrar que a gente pode contar com os amiguinhos, com os pais dos amiguinhos, dos colegas, com os familiares mais próximos. Então é tempo de visitar um pouco mais a casa do vovô, da vovó, do titio, quem sabe passar uma noite divertida, né? Então todas essas questões que nos ajudam a organizar tempo de qualidade e estímulos novos quando não é possível que os pais estejam presentes, isso também é importante. O que não vale é ficar os meninos dentro de casa à toa o dia inteiro, né, mexendo em telas o dia inteiro, os pais longe de casa e as férias inteiras passarem. Acho Então, que a vale gente muito assim, pensar... Fred. Pensar antecipadamente, assim, ó, entrada de férias. Qual material que eu posso comprar? Eu posso comprar um livrinho diferente? Eu posso comprar material de papelaria diferente? Eu posso comprar material de pintura diferente? Porque as crianças gostam muito também do que é novo. Então, às vezes, se você compra, guarda, cada dia você vai tirando, você já se programa. Cada dia eu vou tirando algo diferente. Hoje eu comprei um livrinho de adesivos, vai chegar amanhã. Então, amanhã, por exemplo, Liz já tem lá um livrinho de adesivos para ela brincar, né? A gente já programou o momento que vai ter os colegas do Renato, o momento que vai ter os colegas da Lara lá em casa. Então, aí, esse planejamento, fim de semana, em Belo Horizonte, tem atividades de férias, por exemplo. Então, se você entrar na internet, pesquisar, por exemplo, esse sábado teve na Pampulha, atividades super divertidas de feiras. Então, aí você já conversa com a criança, que no fim de semana a gente vai fazer aquele passeio e o que que a gente pode programar para aquele passeio. Olha que legal. Vamos fazer, vamos escrever aqui, vamos fazer um mapa, vamos fazer um negócio, vamos fazer um papagaio para a gente levar, né? Como a gente pode programar? Que isso é legal, que você vai, então, o que a gente quer não é mudar de atividade, porque o que não dá é colocar a criança em casa, na frente da tela o dia inteiro, deixá-la no celular, jogando videogame o dia inteiro, porque ao invés dela descansar, ela vai ficar muito cansada. Vale jogar videogame um pouco mais? Pode, tudo bem, vale sim. Vale assistir um pouquinho mais de TV? Vale. Mas tem que tentar seguir o que é saudável para as crianças, né? Também não é acordar meio-dia todo dia, né, Fred? Porque tem um relógio biológico. E com carinho, não é pai e mãe brigando, que vai conseguir ajudar essas crianças a terem momentos e umas férias que realmente vão ajudar seu cérebro a recarregar para que depois voltem para as aulas capazes de aprender mais ainda as coisas que a escolinha vai trazer. Ótimo, acho bem interessante sim quando você fala, Lil. Então, dessa experimentação da novidade, né? Tudo pode ser novidade, né? Um jogo pode ser uma novidade, um jogo de tabuleiro pode ser uma novidade, um material escolar, um material para a gente poder produzir uma obra artística, né? Uma praça que às vezes eu frequento, um parque, tudo A pode ser Renata novidade. escreveu aí, Fred, CCBB, né? A Renata deu a dica aí pra gente, né? Circuito da Liberdade. E, de igual maneira, também todas essas opções culturais, né? Elas também são um convite da gente experimentar coisas novas. E então, Então, férias Fred, é esse menino convite. gosta de museu, Fred? Menino gosta, porque às vezes os pais falam assim, não, mas teve uma vez que eu fui levar uma amiguinha dos meninos em um concerto de música. Aí os pais falaram assim, nossa, mas criança gosta de concerto de música, né? Falei, eles amam, adoram. Claro que depende de quem está do lado, né? Então, vocês têm que ser super divertidos, você tem que. Não vai ser um concerto muito longo, mas é uma experiência linda. Chega aí, você vai lá, coloca a criança para ir lá entregar o dinheirinho, para comprar o convite, para ela olhar e achar o assento dela, né? Vai explicar os instrumentos que vão ser tocados. Então, assim, criança gosta de museu, por exemplo, Fred?
Então, mas deixa eu só terminar o que eu estava falando. Então, eu tava querendo dizer assim, ó, que além dessa experimentação da novidade, por materiais, por passeios, por visitas culturais, como no caso dos museus, e tudo isso é muito importante, o que vale então é experimentar a experimentação da novidade. Também é importante que a gente não quebre demais a rotina, né? Achei muito legal ali o dizendo aí, olha, não é momento de ser chato, de, né, tem que acordar cedo, tem que viver um quartel-general todos os dias. Por um outro lado, também não vale soltar demais todas as coisas. Talvez encontrar um equilíbrio num momento de adequar agora a rotina de férias escolares também é uma boa estratégia. Porque, de um lado, os meninos precisam descansar, precisam de ócio criativo, precisam de tempo mesmo, de fazer mais um pouco o que se quer. Mas, por um outro lado, a gente deve ter cuidado com os extremos. Então, se nas férias eu sou muito rigoroso, ou se eu sou muito condescendente, talvez não é aí o bom caminho em relação a rotinas alimentares, né? A hora do sono, a hora do dormir e do acordar. Então, todas essas questões, elas também têm um impacto, né? Eu preciso lembrar que após as férias, que é um período pequeno no meio do ano, essas crianças vão voltar às suas atividades habituais, esses adolescentes vão voltar às suas atividades habituais e talvez ficar um pouco distante demais, talvez gere-se aí um gap na retomada também de uma outra rotina como era antes das férias. Então, vale quebrar a rotina? Claro que sim, mas sem cometer exageros. Não é É isso, que às doutora? vezes os pais eles entendem como se fosse para eles. Para a gente já não é tão bom. Quando eu estive lá nos Estados Unidos, eu fui em muitas palestras de sono em Harvard, eu aprendi muito. E uma das coisas que me chamou a atenção foi que essa questão do horário de dormir, do início do sono, e o horário de acordar deve ser aproximadamente o mesmo. Dias de semana, finais de semana, feriado, férias. Olha que interessante. Então, para o seu cérebro funcionar bem, não é legal você, por exemplo, todo fim de semana você fica dormindo a tarde inteira. Então, isso acaba prejudicando, isso gera alteração nos neurotransmissores, nos hormônios e pode gerar transtornos, inclusive de humor, de ansiedade, de atenção. Então, às vezes, os pais pensam assim, ele está de férias, ele pode dormir a hora que ele quiser, não é? Pode Só que tudo, né? pode tudo. Aí, por exemplo, estou dando esse exemplo do sono, porque muitos pais têm essa dúvida. O relógio biológico, ele vai de acordo com o dia e noite. O ritmo circadiano que a gente chama depende de que horas que o sol se põe, que horas que o sol vai nascer. Então, a gente tem hormônios que vão ser excretados no período da noite apenas. E se essa criança precisa de dormir para ter essa fisiologia natural dos hormônios e ela não está dormindo, isso vai prejudicá-la, claro, de alguma forma, não é? Então, além de ter uma dificuldade que o Fred falou muito bem, que daqui 2 semanas e meia, 3 semanas já as aulas já vão retornar, então essa criança vai precisar de acordar cedo de novo, de entrar numa rotina, eu também gero às vezes uma sobrecarga para o organismo dela nesse período. Por outro lado, eu posso também observar que se meu filho está dormindo no mesmo horário e está acordando muito mais tarde, é porque o número de horas que ele dorme, então, no período de férias está insuficiente. Aí o que eu tenho que fazer? Colocar ele para dormir mais cedo, sabe? Porque ele vai ter que acordar cedo lá nas aulas. Então agora eu posso até deixar, precisa de acordar às 6 horas? Não. Pode acordar às 7, 7h30, 8 horas, não pode acordar às 10. Não é? Porque aí o cortisol já excretou, já está lá em cima e já perdeu o período ideal. Mas a gente tem que também estar atento a essa questão toda da saúde dos filhos. E, ô Fred, tem momentos divertidos quando a gente chega em casa, né? A gente está exausto, cansado, gente, não interessa. Tem lá na Bahia, fala quem pariu o Mateus que o embale, eu aprendi com os baianos. Né? Esse ditado é um ditado popular, mas lá que eles falam muito. Então, se a gente tem filho, a gente chega em casa, a gente tem que brincar, a gente tem que participar, a gente tem que estar sorrindo. Engraçado que o povo ri para todo mundo, na O entrevista, ri chefe. para o chefe, ri na reunião, aí chega em casa, fecha a cara. Uai, como assim? Se lá Cala a os boca, meninos menino, que eu tô e os cansado. meninos estão lá assim loucos, papai e mamãe chegaram, eba, né? Então assim, vai ser um negócio legal.
E o legal pode ser olhar no olho, pode ser brincar, sorrir, brincar de um jogo de tabuleiro, fazer uma comidinha juntos. O legal não precisa de ser algo extraordinário fora de casa, né, Fred? O extraordinário está na simplicidade do dia a dia. Eu acho muito legal quando você fala disso, Lil. Assim, então vamos lá. Além de propostas de estímulos positivos novos, experiências novas, além de não quebrar demais a rotina, aqui a gente se referiu ao sono e também a gente gostaria de falar depois um pouco da alimentação, que nesse período a gente muda demais e isso pode ter consequências. Mas é interessante dizer que as crianças de férias, os adolescentes de férias, eles esperam um pouco mais. E aí esperam um pouco mais da gente. Então, eu acho interessante, vez ou outra, a Lil fala assim, né, Lil? Olha, você chegou em casa, finge que você está voltando do Caribe. Porque as crianças estão ali te esperando com tanta expectativa. Lá na nossa casa são 3 filhos e um cachorro agora. Você abre a porta, é uma corrida para ver quem chega primeiro. Papai, mamãe, e assim, todos pulando. Tipo assim, agora é a nossa vez, agora a gente vai brincar. E isso, especialmente no período de férias, é algo marcante porque eles nos esperam. Então, assim, essa dedicação da nossa energia, do tempo de qualidade, também é algo importantíssimo nas férias. A gente Isso é disse tão aqui no lindo, início, gente. a gente disse aqui no início que a gente, né, na nossa ausência, tudo bem encontrar um recreador, um amiguinho, revezar, né, entre as famílias. Um dia vai na casa de um dia vai na casa do outro. Mas, assim, o quanto que os filhos esperam de nós todos os dias, mas de maneira especial nas férias, né? Então, dedicar um pouco dessa energia positiva a eles é uma maneira de organizar as nossas férias e as férias deles também, né? E a gente também tem a oportunidade de fazer coisas mais divertidas e mais legais. Quebrar a nossa rotina. O nosso cérebro precisa, sabia, de quebrar a rotina. Se você passa todo dia pelo mesmo caminho, você divide mudar de caminho. Eu, às vezes, coloco lá o despertador. 6:02, 6:07, 5:58, entendeu? Porque é muito bom para o cérebro você alternar, porque você ativa outras áreas e outras conexões. Então, meu filho está de férias, eu vou chegar em casa e vou fazer algo divertido. Hoje eu vou parar para comprar, para ir na papelaria para comprar lá, Reclama, gente. reclama do marido que esquece o despertador ligado nas férias e aí vai. Pois é. Então, assim, vale a gente também aproveitar esse momento com eles, né? Que eles estão felizes, curtindo, colocar, parar um pouquinho, organizar a rotina da semana, para ficar mais leve, porque senão fica muito pesado também. Se todo dia, assim, você deixa à mercê, né, do dia a dia, fica muito difícil. E as crianças, elas têm uma necessidade de atividade. E os meninos de férias, eles ficam mais ativos. Aí todo mundo começa a falar, ah, ele está impossível. Claro. Cadê aquele tanto de atividade física, de correr com os coleguinhas, das aulas de educação física, do acordar, sair, né, ir para a escola, trocar de roupa. Lá tem atividades intelectuais que gastam muita energia, gente. Atividade cognitiva gasta muito ATP. Então, os meninos estão em casa, eles estão gastando menos. Então, quem não tem quintal e, né, não tem muitos filhos, tem que proporcionar atividades para também não ficar o menino está muito difícil, nossa senhora, não é? Lilbiana, interessantíssimo esse ponto que você acabou de destacar, né? Sabe-se que grande parte da nossa energia consumida pelos alimentos, ela é gasta pela atividade mental, pela atividade cognitiva, intelectual, e a gente precisa entender que também as férias é um momento menos desafiador do ponto de vista cognitivo. Então, não por acaso, essas crianças, não só pela falta de desafios cognitivos, mas também pela necessidade de atenção de qualidade, elas vão, caso isso não aconteça, chamar a atenção e volta e meia, pode ser também por comportamentos diferentes daqueles que esperávamos. Então, vamos imaginar você, vamos imaginar todos nós, né? O meu filho está lá em casa sem nenhuma atividade legal. Né? Acho que é importante falar da Alice, por mais que a gente procure falar dos meninos também, né? Vou falar também aqui do Renato. Então, o Renato ontem estava lá. Poxa, a gente brincou o dia inteiro, fez um monte de atividade no final do dia. Poxa,
A gente não fez nada hoje, eu queria fazer tanta coisa legal. Então você vê assim, o quanto que um menino inteligente, ele requer atividades interessantes. Tá a Liz lá mexendo em todas as coisas da casa, descobrindo coisas novas, como se ela estivesse dando um alerta a nós, como o Renato estivesse dando um alerta a nós. Papai, mamãe, faz algo legal aí pra gente, com qualidade, porque nós queremos gastar nossas férias de forma divertida. Então, compreender se a criança está mais agitada, se a criança está chamando a atenção dos pais de uma maneira diferente daquela esperada, pode ser pela ausência de desafios cognitivos. Não é isso, Lil? E fazer combinados com os meninos. Acho que isso é legal, fazer combinado, deixar escrito na geladeira ou desenhado. Para as crianças pequenas, vale o combinado através de desenhos, e para as maiores, então Renata e Lara lá, a gente já faz combinados por escrito, coloca na porta da geladeira. Então, que dia que vai ser, que dia que a gente vai passear, colocar as atividades que precisam ser feitas em casa, não é? Então, assim, ontem Lara, né, Lara e Renata, a gente vai ter que ficar arrumando casa. Eu não, só vai ter que limpar as janelas e lavar os banheiros, tá tudo bem, brincando, né? Mas, assim, é importante eles entenderem essa demanda, que a vida é isso. Porque os meninos estão criando uma expectativa de uma vida que às vezes não é a vida real. E aí isso gera uma frustração na adolescência, né, quando é adulto jovem, quando é adulto mais velho, quando é idoso. Então, a gente criar no cérebro essa capacidade de inovar e mostrar que a gente é feliz, independente do lugar que a gente está. A gente é feliz de acordo com as escolhas que a gente faz dentro da gente. Então, ensinar isso é muito legal. Aproveitar as férias, vale também comprar lá o açaí, tomar o açaí junto. A gente fez picolé de chá, né, Fred? De erva doce. Ontem eu estava jogando FIFA lá, e fiz gol, consegui fazer, quase que eu fiz gol contra, né? Mas consegui fazer gol. Então, assim, brincar com a Larinha lá, de fazer um desenho, arrumar o cabelinho dela, né? Então, se dedicar-se aos meninos, brincar com o cachorrinho. Então, envolver-se nessas atividades com prazer. O ser humano precisa disso. E os meninos precisam disso. Ô, eu acho que você falou uma coisa bem interessante também, que é assim, vale obrigação nas férias, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque às vezes a gente também tem a impressão de que a rotina, então o dia a dia é algo muito ruim, aquilo que é trivial, aquilo que é obrigação, e férias é muito bom, porque agora eu estou aqui, eu sou um faraó egípcio e todos devem me servir a partir de agora, com os meus desejos e minhas vontades serão realizadas. Então, assim, fica parecendo que a rotina é ruim e que as férias são excelentes. Não existe por trás disso também uma ideia equivocada do que é a felicidade? Porque é como se fosse, olha, eu preciso trabalhar todos os dias, porque só o quinto dia útil é um dia feliz no mês. Vale fazer as obrigações. Sextou, né? Sextou, tô de férias, estão colocando aqui essa questão, né, de entregar o celular como se tudo fosse peso. Eu vejo tanta gente assim, claro que todos os papéis da vida, gente, tem um lado de dedicação, mas não necessariamente um lado pesado. Então, eu vejo muito assim, né, as famílias querendo colocar as crianças dentro de uma rotina de sono, de alimentação, e muitas vezes se frustram porque não vai sair do jeito que eles têm expectativas. Aí acabam colocando os meninos na frente da tela porque querem descansar, não é? Então, a opção, se você tem a opção de ter filho ou não, você tem essa opção, e se você tem o filho, ele depende de você. Ele depende da sua alegria, da sua presença, e criar desde pequeno esse sentimento de que as coisas do dia a dia são legais. Tem vídeos tão incríveis, né, do pessoal do Japão, por exemplo, arrumando a cama, fazendo as coisas do dia a dia como se fossem coisas assim tão legais e divertidas, sabe? Então a gente passar isso para as crianças. O problema é que a gente começa a reclamar, eu tô cansada, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Agora tem hora que todo mundo vai estar cansado mesmo, tá tudo bem largar uma baguncinha lá. Então essa flexibilidade, a inteligência para lidar com o dia a dia, porque a gente não é perfeito, nem nossos filhos vão ser. Curtir esse momento de férias com alegria, tentar programar e seguir as dicas aí. Deixem mais dicas, por favor. Evitar o excesso de tela e ajudar essas crianças, então, a aproveitar esse momento para
desenvolver o cérebro com mais felicidade, terem mais tranquilidade no dia a dia. Obrigada, viu, Fred? De nada, só queria terminar dizendo que uma das pessoas que está aqui, eu não identifiquei direitinho o nome, está escrito caetanos.br, mas está dizendo assim, como que a gente orienta os pais desse perigo que se é deixar as crianças o tempo todo nas telas, né? Com toda a generosidade, que eu também me coloco nesse grupo, a gente tem que entender que se a gente tem filho, a opção é nossa, né? Então, a responsabilidade em educá-los, promover uma educação, o acesso à cultura, a lazer, a momentos divertidos, é nosso. E somos nós que temos que dar o primeiro passo nessa direção. Muitas vezes a gente vê os filhos imitando o comportamento dos pais, como a gente disse aqui. Pais que chegam cansados dentro de casa, né? E que não há problema, vez ou outro, em terceirizar, mas também não há problema, vez ou outro, de ver uma tela junto com a criança, né? Um momento divertido. Então, a grande questão é quem dá o primeiro passo? E aí a gente tem que se referir aos cuidadores. Eu não posso deixar de dizer e agradecer ao pai que eu tive ao longo da minha vida, que fazia com que o quintal da minha casa se tornasse um lugar mais mágico do planeta. Meu pai queria um filho homem, vieram dois, eu sou gêmeo, então ele pegava os gêmeos ali para brincar no final das suas tardes de um homem trabalhador, que cumpria toda a sua jornada e no final do dia brincava com a gente. Então jogava bola, jogava peteca, vôlei, futebol, nadava. Era a época de Nelson Piquet, de Ayrton Senna, então a gente brincava muito de carrinho, carrinho de rolimã, brincava, né, de plantar pé de mamão no quintal, brincava de economizar energia, jogava baralho, jogava dominó, jogo de tabuleiro e videogame junto também. Então, assim, muito disso depende de nós, né? Então, assim, não que nós devemos ser super pais e super mães, mas entender que o desenvolvimento, o crescimento deles depende da nossa postura, eu penso que é algo importante. Então, assim, planejem as férias dos seus filhos. Isso é Eu muito queria importante. falar também aqui, Fred, até a doutora Romana falou que a filha montou a cabaninha. A gente tem que levar em consideração que os meninos passaram muito tempo trancados em casa. Então, eles tiveram experiências aversivas, sabe? Então, a gente tem que tomar um cuidado a mais. Não podemos banalizar que essa geração de crianças e adolescentes estão vivenciando momentos críticos para o seu desenvolvimento. Então, a gente tem que ser mais paciente, mais tolerante, dialogar com eles abertamente sobre essas questões e criar dentro de casa. Às vezes vale uma caixa de papelão, né? Que a gente monta ali uma casinha, um negócio diferente, e eles adoram. Ou uma coisa diferente para o adolescente, para a gente criar na cozinha, né? Ou criar um jogo, né? Então, assim, vale tanta coisa legal, sabe? Mas levar em consideração toda essa questão da pandemia, tá? A gente publicou artigo aí de impacto de outras epidemias no desenvolvimento infantil. Essa pandemia, né, assim, vem trazendo até hoje restrições, né, dessa questão do uso de máscaras, de socialização. Então, eles têm uma marca aí desse período que ficaram em casa. Então, muita paciência, muito amor, muito carinho, diálogo, combinados e criatividade, tá? Um Eu queria beijo para deixar aqui uma vocês. última sugestão diante dessa caixinha aí, Lil. Tem aquele filme lá, não lembro o nome do filme, mas que tem o Dia do Sim no filme, que eles É o dia do combinam em sim. dizer sim para todos os pedidos dos filhos. Quem sabe a gente não fazer uma brincadeira dessa dentro de casa? Espero que o filho de vocês não peça exatamente nesse dia para ir à Disney, né? Mas assim, da gente realizar todos os desejos deles nesse dia, como se fosse uma brincadeira, um compromisso, de entender assim, ó, olha, meus filhos também têm desejos e nós devemos ouvi-los, né? Estou fazendo a brincadeira, mas o que tem por trás é uma conversa qualitativa, significativa, né? Ouvir os filhos, olha, eu tenho ideias incríveis, mas onde você gostaria de ir? O que você gostaria de fazer? Né? Como que você gostaria de desfrutar mais o seu tempo com os amigos, com a família, com os familiares? Então, acho que é algo bem interessante, sim, dito nas palavras da Lilbiana, que todas essas crianças e adolescentes recentemente passaram por um período de isolamento social muito grande. A Academia Americana de Pediatria, ela vai dizer que essas pessoas que passam por momentos adversos, elas se beneficiam muito pelo brincar,
pelo tempo de qualidade disponível a elas. Então, que tenhamos mais tempo afetivo, que tenhamos mais sim aos nossos pequenos, é esse o nosso recado. As férias é um momento, sem dúvida nenhuma, importante para que os corações sejam reconectados em estímulos novos, em novidades, em tempo de qualidade, sem desorganizar a rotina, valendo desorganizar um pouquinho, é esse nosso recado. Obrigado, viu, Lil, pelas férias Obrigada a que todo mundo. você proporciona aí pra gente, e por estar Obrigada, dividindo Fred. o seu coração, o seu conhecimento aqui conosco. Obrigada a todos aí, viu? Deixem mais dicas nos comentários e divulguem para as pessoas. Os vídeos que a gente tem feito estão no YouTube, os vídeos que a gente tem feito aí dos nossos cursos, tá? E para a gente poder transformar o mundo cada vez um mundo melhor e fazer as crianças e adolescentes mais e mais felizes. Tchau, tchau. Essa live fica gravada também no YouTube, trechos dela, vocês assistam. Um abraço enorme.